Boa tarde a todos os participantes. Gostaria de agradecer a vossa presença e contribuição para este projeto académico. Este projeto enquadra-se na disciplina de Paisagens Culturais e Turismo, do curso de Turismo, Territórios e Património da Faculdade de Letras de Coimbra. Gostaríamos de pedir o vosso consentimento na gravação desta reunião, apenas para fins académicos e de investigação científica, garantindo sempre os vossos direitos de privacidade. Gostaríamos de ouvir cada um, privilegiando uma partilha de ideias de todos. Não existem respostas erradas, por isso encorajamos a todos a responderem. Antes de mais, acho que os meus colegas deviam apresentar-se, começando pela Ana Carolina. Então, estão a ouvir? Sim. Eu sou a Ana Carolina, tenho 19 anos e estou no primeiro ano do curso de Turismo, Território e Patrimónios. Carolina. Eu sou a Carolina Santos, tenho 23 anos, sou de Penela e também estou no mesmo curso que a minha colega. Boa tarde, sou o Diogo, tenho 20 anos, sou de Mortágua e estou no terceiro ano do curso de Geografia. Antes de mais, boa tarde a todos. Sou o Rodrigo, tenho 21 anos, sou da Guarda e estou a estudar Geografia. Boa tarde, eu sou a Tânia, sou de Geografia e sou de Sabugal. Boa tarde, eu chamo-me João Santos, sou do curso de Línguas Modernas e estou no meu terceiro ano. Ok, prosseguindo. Obviamente que também gostaríamos de que os convidados se apresentassem, começando pelas senhoras, pela Dona Manuela Pinho. O teu microfone não está a dar. Sou Manuela Pinho, vivo em Santa Maria da Feira, tenho 58 anos. Continuando. Alguém que se ofereça? Então, vá, diga lá. António Pires Santos, do líder com Deixa Nova. Olá, sou o Francisco Banha, tenho 58 anos de idade, sou empresário e professor universitário. Boa tarde, eu sou o José Fonseca, tenho 65 anos, sou de Felgueiras, a zona do Tâmega e Val do Sousa, no norte do país. Já posso dizer? Eu sou Maria Helena Dias Bernardo, tenho 73 anos, sou do Xangoli e distrito da Guarda. Ok, muito obrigado. Vamos começar com o primeiro tópico. Este estará relacionado com o interesse e as memórias de paisagens de cidades que já tenham visitado e assim. Começava por perguntar à Dona Manuela Pinho qual é que foi a última cidade que visitou e descreva a sua experiência. Eu, a última cidade fiz um cruzeiro mediterrâneo, parámos em várias cidades, mas a cidade que mais me emocionou, mais gratificante foi Roma. A questão de ter visto o Vaticano, a Fontana de Trevi, o Coliseu, foi realmente muito gratificante. Ok. Seguidamente fazia a mesma pergunta ao Sr. Francisco.
a última cidade que eu visitei, fora de Portugal, foi Singapura, no âmbito de uma viagem de vida que passou por Japão, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, etc. E ficou marcado em mim o espírito empreendedor daquela região, no sentido da criação de riqueza para depois ser possível de distribuir à comunidade. Seguidamente, o senhor António. A última cidade que eu visitei foi Salou. Gostei muito da cidade e acho que é uma cidade boa para passar férias. Agora o senhor José. Portanto, eu, cidade que visitei a nível nacional foi a cidade de Vila Real. A cidade de Vila Real marcou-me pela paisagem, porque tem uma paisagem realmente muito bonita. Tem uma zona montanhosa e tem uma zona vinícola sobre a régua, e marcou-me essencialmente pela gastronomia que tem. Há aqui qualquer coisa que falhou agora. Relatório. Não, continua a falar. Continua a falar. Portanto, eu dá-me a impressão que falhou aqui qualquer coisa, não sei sinceramente o que é que tenha acontecido, porque eu neste momento não estou a ver ninguém. Sim, mas nós conseguimos ouvir o senhor. E conseguimos ver o senhor. Sim, mas marcou-me exatamente pela parte gastronómica, porque acho que vale a pena a gastronomia transmontana. Ok. Por último, a senhora Maria. Já posso ser agora? Eu visitei Wolfsburgo, Alemanha, visitei a fábrica dos carros, que é uma coisa bonita, vi o museu que lá tem na fábrica, e também visitei, e a cidade é muito bonita, e visitei também Berlim. Berlim é uma coisa gira, bonita, só aquelas ruas que lá tem, aquelas luzes e tudo, e é uma cidade muito grande. Gostei muito de Berlim, tanto de Berlim como de Wolfsburgo. E andei também lá ainda, e tem também um grande rio, Berlim, e também Wolfsburgo também tem um rio grande. Ok, prosseguindo com a próxima pergunta. Que aspectos é que vos suscitaram interesse nas paisagens da cidade? O que é que se destacou nas paisagens de cada cidade que vocês visitaram? O que é que se destacou? A senhora Manuela? O interesse em conhecer todos os monumentos e os pontos turísticos. Ok. Senhor Francisco? Está com o microfone mutado. Aquilo que mais me sensibilizou foi as preocupações de caráter ambiental, ecológico, de alguma forma, por parte daquelas pessoas do Sudoeste Asiático. Naturalmente que todas as cidades, em particular, têm as suas atrações do ponto de vista material, aquilo que já foi referido, o património, refletido em tantos monumentos, entre as características específicas de cada um dos povos, mas eu dei um relevo principal àquilo que é a parte mais intangível do processo, a forma de estar na vida das pessoas, a forma positiva de encarar os problemas, em detrimento daquele sentido mais assistencialista que nós estamos habituados a ver nas cidades e nas populações europeias. Foi isso que mais me marcou. Fazer mais parte da solução do que fazer parte do problema. Certo. Senhora Maria? Sim, és tu. És tu. Sou eu. Não pensava que fosse aquelas. Desculpe lá. Eu gostei muito
pelas coisas que lá tem Wolfsburg, que é uma, e pelas. Olha, nem sei, aqui, pelos ambientes de tudo, quanto lá há, e só. E também gostei também muito só de ir à Volkswagen, que é uma coisa muito interessante. E gosto muito de Wolfsburg, gostei muito de Wolfsburg, tomara-me lá para viver lá. Senhor José. Portanto, eu, pronto, na cidade de Vila Real foi realmente, porque é uma cidade no meio da montanha, na montanha, aquelas desníveis da cidade, entre vegetação porque tem, entre jardins, entre a parte habitacional, e depois também tem lá uma coisa que é importante, que é o circuito de Vila Real, famoso nas corridas nas corridas de automóveis, e motas, que tem no meio da cidade. Portanto, no interior da cidade tem essas provas. E, portanto, os monumentos, alguns jardins, que lá tem, muito bonitos mesmo, e os monumentos históricos, por exemplo, a Sé Catedral, a Capela Nova, e pronto, e mais alguns monumentos que por lá existem. Ok. Seguida o Sr. António. Só gostei muito à noite das fontes luminosas, com música, é muito giro. E também gostei muito da praia e da paisagem em si. Para acabar este tópico, temos mais uma pergunta. A pergunta é: que memórias visuais, no que toca a cheiros, sons, sabores e o toque, guardam das cidades que visitaram? Começo com a senhora Maria. Olha, Itália é o cheiro da pizza, que é em todo lado, o cheiro atrai muito. Depois na Bélgica, os gossos. Isso do cheiro. Quanto ao som, foi em Veneza. Eu comecei a andar, fomos andar na gôndola e de repente o gondoleiro começa a cantar. Foi impressionante. Senhora Maria. Eu gostei muito do comer alemão e gostei muito de. Qual era a outra coisa? Eu estou um bocadinho nervosa. Quer dizer, gostei muito das pessoas de lá da cidade e gostei muito das luzes que tem a fábrica da Volkswagen também, que é uma coisa bonita. E gosto muito, pronto, da cidade. Ok. Sr. Francisco? De alguma forma, eu vou utilizar o exemplo de Singapura porque acaba por permitir uma visão mais holística daquela zona do mundo onde eu estive. Portanto, os cheiros, porque em Singapura existem basicamente 3 grandes comunidades, a comunidade indiana, a comunidade chinesa e a própria comunidade de Singapura, e cada uma delas, como qualquer um de nós sabe, tem características específicas ao nível da gastronomia e mesmo estando relativamente perto uns dos outros, acabamos de um lado, quando se passa de uma área para outra, acabamos por sentir isso ao nível do cheiro, e isso é extremamente interessante. Ao nível do som, naturalmente, vindo para a Austrália e Nova Zelândia, muito pouco som, portanto as pessoas já nota-se alguma forma, alegria de viver, mas ambientes muito mais
muito mais, eu diria, muito mais isolados, no sentido das pessoas reservarem-se mais, comparativamente àquilo que as colegas já disseram, da Itália, ou quer de Roma, quer da própria Bélgica, onde há mais contacto. Isso marcou, os sons caracterizam muitas cidades, e no caso concreto de Tóquio, uma cidade muito orientada, no sentido de que aquilo parecem robôs, de alguma forma, onde os sons eventualmente destacam-se mais naquele ambiente, na parte mais cosmopolita. E relativamente ao toque em si, é como digo, o toque eu posso caracterizar por algumas regiões onde tive acesso aos animais, aos pinguins, aos próprios cangurus, etc. E, portanto, houve ali alguma intimidade com a natureza. E, portanto, rapidamente é isso que me oferece dizer em termos de memória, e espero com este testemunho ter conseguido tocar um bocadinho das 3 perguntas que fez. Certo. Senhor José. Pronto, quer dizer, isto a nível de aromas, de cheiros, digamos que quando se caminha no centro da cidade entre a Capela Nova e a Sé, não passa despercebido a ninguém as ruas por onde passamos, entre as quais há lá uma rua onde tem a pastelaria Moura, a pastelaria Gomes, onde tem aqueles cheiros característicos dos chamados escobilhetes. O que são os escobilhetes? Os escobilhetes é um pastel de carne folhada, um pastel de carne com massa folhada, que realmente deixa ali um aroma apetecível. A nível de som, como sabem, a cidade de Vila Real é atravessada por o Rio Corvo, e é encantador, o som da corrente das águas e alguns pássaros que lá existem. Portanto, o som mais característico daquela zona. Do resto, é uma cidade pacífica, uma cidade sossegada, e é isto que me apraz dizer. Ok. Por último, o Sr. António. Quanto a cheiro normal, a música, havia muita música, dançarino, pessoas a dançarem, músicas estrangeiras e espanholas, e o resto, a paisagem era bonita, as luzes, muita gente, das fontes, e muita gente de várias nacionalidades. Ok, agora seguindo para o próximo tópico, vamos falar um bocado mais a nível nacional, porque eu acho que já tocámos um bocado assim a nível internacional. Qual é que foi a última cidade que visitaram aqui em Portugal, que vocês não tinham nenhum conhecimento prior antes de terem viajado lá? Começava agora com o Sr. António. Carolina, o teu convidado se calhar começava primeiro. Sr. António. Para perguntar o quê? A cidade portuguesa, a última cidade portuguesa. A última cidade portuguesa foi Coimbra. Não, mas em termos nacionais, uma cidade... Não, desculpe. Em termos de cidades de Portugal, uma cidade que tenha ido visitar que não conhecia nada antes sobre. Já há muito tempo não. Não sequer. Ok.
Seguidamente, perguntava ao Sr. Francisco. A última cidade foi Famalicão, não conhecia, e achei extremamente interessante, uma cidade bastante dinâmica do ponto de vista comercial e que tem vindo a fazer algum percurso também, tendo por base o apoio ao clube de futebol local, o Famalicão. E achei de facto uma cidade interessante, e ao nível daquelas que conheço, ao nível, nomeadamente ao norte do país, com excelentes infraestruturas, com uma prestação de serviços interessante, também com aquelas preocupações de caráter ambiental, que é algo que começa a ser bastante frequente, felizmente para todos nós no nosso país, e portanto é uma cidade que não posso dizer que me surpreendeu propriamente dito, porque conheço um pouco o país e considero que o nosso país tem excelentes condições e, portanto, acho que esta visita confirmou apenas aquilo que eu já também sentia nas outras cidades que conhecia. Ok. Sr. José. A cidade que pronto, a última cidade que conheci foi a cidade de Aveiro. Enfim, posso dizer quase que é a nossa Veneza, pelos canais que tem na cidade, pelos chamados moliceiros, portanto, uma coisa que me impressionou na cidade foi portanto, a colocação de azulejos nas construções, azulejos, portanto, matos de vários aspectos de coisa, e portanto foi isso que chamaram um bocadinho a atenção a cidade de Aveiro. Senhora Maria Bernardo. Eu a cidade que gostei muito, nunca lá tinha ido, foi Coimbra. Gostei muito da universidade, gostei muito da queima das fitas, que foi uma coisa bonita para mim, e também gostei de Portugal dos pequeninos. Coimbra é uma cidade bonita, e também gostei das casas. Ok, muito bem. Senhora Manuela. Eu, a última cidade que eu fui Valência do Minho. Gostei muito, principalmente de tudo o que estava dentro das muralhas, que acho que é muito, muito bonito, casinhas muito pequeninas, todo o comércio, achei bastante interessante, uma fronteira com bastante dinamismo. De seguida, destas cidades portuguesas, qual é a primeira a emoção que vos vem à cabeça? O encantamento, paz, a excitação, nostalgia? Que sentimento é que vos traz? Sr. Francisco, se puder começar. Podes repetir outra vez? Não percebi bem. Que emoções é que guarda dessa cidade de Famalicão, em termos de encantamento, paz, excitação, nostalgia, e o porquê? A presença em Famalicão foi muito residual, entre aspas, não foi muito tempo, mas aquilo que retenho foi a hospitalidade das pessoas, a forma simpática como dava sequência à interação que tínhamos com elas. Gostei, portanto, retiro, e isso foi algo que marcou, que a comunidade tem vida própria, não é propriamente uma cidade que acaba por ser uma cidade que está perto do Porto, perto do metrópole do Porto, mas e retenho que essa vida própria faz com que as pessoas percebam que têm que ter esta forma de estar, ou seja, dificilmente poderão captar o interesse das pessoas, a exemplo de um pouco que acontece nas outras cidades do país,
que tentam ter vida própria, tentam ter a sua própria criação de riqueza na região. Foi isso que me atraiu, foi isso que eu tenho de noção. O resto, não tive a oportunidade de vivenciar momentos específicos da cidade, nomeadamente feiras ou algum momento cultural mais específico, mas retive, e isso é verdade, retenho a forma carinhosa e a forma simpática com que as pessoas interagiam connosco. Senhora Maria Bernardo? Em Coimbra fiquei muito feliz em ver os estudantes com o traje que eles usam, que é um traje muito bonito, que nunca tinha visto também. E mais, que agora dizer? O seu microfone está mutado. Já não tenho mais nada para dizer. Seguidamente, Sr. José. Bom, eu achei que a cidade pitoresca, sem igual a nível nacional, que uma cidade com mais encontrar em Portugal. Fiquei com uma noção de paz, de encantamento da cidade, pela paz, pela água, pelas gaivotas, pela proximidade do aroma marítimo e foi. Como é que esteja com problemas? Vamos prosseguir. Senhor António. Eu vou falar da cidade de Coimbra porque foi a última que eu visitei, não visitei mais nenhuma até agora. Eu gosto muito do Fado de Coimbra, da queima das fitas e do ambiente de Coimbra em geral. Ok. Senhora Manuela. Eu achei as pessoas muito acolhedoras. Senti um sentimento de paz naquela cidade. Muito tranquilo, muito tranquilo. Agora passava a palavra ao meu colega Diogo, que irá continuar com as perguntas. Boa tarde, mais uma vez. Nesta segunda parte da entrevista vou abordar um tema sobre a orientação nas cidades e irei pedir que cada um de vós me respondesse a estas perguntas. Vou fazer uma série de perguntas a cada um de vocês e espero que respondam a estas mesmas. Começando pela senhora Manuela Pinho. Como é que se orientou para se deslocar na cidade, no seu primeiro dia nessa cidade? Nós tínhamos guia, mas apesar de ter guia, eu também levava o mapa. Ok. E escolheu o guia por uma razão específica? Porque como era um cruzeiro, nós tínhamos, era por grupos, e então levavam-nos sempre guia. Só foi a único que eu levei guia, porque todas as viagens que eu fiz foi sempre através de mapa. E nos dias seguintes também foi sempre com guia, certo? Sim, sim. Ok. Foi só Roma que foi uma viagem do Mediterrâneo, eles pararam em várias cidades, mas a que mais me coisa foi Roma. Sim, certo. Então, vou perguntar se não usou meios tecnológicos para orientação, como o Google Maps, por exemplo. Agora não, mas usei sempre, todas as vezes que vou, uso sempre métodos tecnológicos, vou ao Google, pesquisar mapa, pesquisar os monumentos mais importantes, faço sempre isso. Se nessa viagem que fez se orientou por referências de paisagem pela cidade, como rotundas, edifícios, ao rio, etc. Isso por acaso não. Não. Já se sentiu perdido
dizer perdida numa dessas viagens? Não, por acaso não. Olha, a primeira viagem que eu fiz foi a Londres. E eu e o meu marido não sabíamos falar inglês. Pegámos no mapa e conseguimos ir a todo lado. Pelo metro conseguimos ir a todo lado. Como é que se sentiu com essa sensação? De Foi ter boa. que perguntar? Não tivemos dificuldade, só apontávamos no mapa onde nós queríamos e conseguimos ir a todo lado. A próxima questão é que outros meios usou para se orientar e chegar a locais que queria visitar, como mapas, o Google Maps, isso assim. O metro, táxis também cheguei a ir e o telemóvel. O Google. Em relação aos meios de comunicação, aos meios tecnológicos, na sua opinião, os meios tecnológicos permitem ter uma maior orientação Sem dúvida, sem dúvida. Okay. Do que os mapas em papel? Ter essa relação. Sem dúvida, sim. Aí vemos quanto tempo demora, quantos quilómetros, é totalmente diferente. E se acha que essa utilização dos meios tecnológicos não degrada a percepção da paisagem? Eu acho que não. Ok. Obrigado pelas respostas. Obrigada. Passando agora ao Sr. José Fonseca. Boa tarde. Boa tarde. Começando pela primeira pergunta, como é que se orientou na cidade no primeiro dia? Para se explicar. É assim, eu procuro sempre ver aqueles pontos que me interessam, ou pelo menos que realmente gostava de procurar, de ir à procura do tal Portugal desconhecido. E então utilizei a internet para ver quais eram os pontos interessantes. Depois, através do mapa Google, fui fazendo os percursos que necessitava com o auxílio exatamente do GPS. E usou sempre o GPS durante esses dias que visitou, certo? Sempre. Ok. A maneira, entendo eu, que é uma maneira mais prática, menos enganosa e também mais fiável, porque muitas vezes acontece que a gente, quando as pessoas se apercebem que a gente não conhece, tentam fazer os percursos ou mais longos ou até mandar as pessoas para lados contrários. E assim, com o GPS estou bastante familiarizado e através do mapa Google e assim procuro na internet os pontos que me interessa visitar ou que quero visitar e depois, claro, que procurarei uma outra pessoa, portanto, a residente, que realmente, se há algo mais que se deva visitar, eu normalmente me informo e depois recorro sempre à internet e ao Google. Obrigado. A minha segunda questão era sobre os meios tecnológicos, mas já respondeu essa pergunta. E vou passar para a terceira, que é como é que se orientou, se foi por paisagens de referências de paisagens da cidade, como rotundas, edifícios altos e rios assim. Sim, se olha, já chegou a fazer essa orientação. É assim, aquilo eu procurava sempre mais ou menos, portanto, seguir os percursos que realmente me diziam interesse e depois era assim, o percurso da pista, por exemplo, em Vila Real, o percurso da pista segui fazendo o percurso todo da pista, que eu gosto até bastante de andar a pé e fiz isto quase sempre a pé. Depois outros pontos que dizia a respeito, por exemplo, a restaurantes, como há, por exemplo, um dos bons restaurantes onde se come um bom cabrito à Transmontana, que é no restaurante São Leonardo, em Galafura. Mas claro que esse percurso já teve que ser sempre feito através do GPS e da automóvel, que já fica nos subúrbios, digamos, da cidade. Portanto, basicamente foi sempre através de internets, Googles e a descoberta do Portugal desconhecido. E agora, a minha quarta pergunta é se nessa viagem se sentiu perdido.
E que sensação é que proporcionou, se acontecer? Sinceramente, não me senti perdido, porque é como eu digo, estou muito familiarizado com o GPS e pronto, claro que às vezes o percurso, acabava depois de feito o percurso, acabava por perguntar portanto, às pessoas residentes um dia, e me diziam, tinha um caminho mais perto por ali ou assim, mas nunca me senti perdido. Obrigado. E para além da internet e do Google Maps, assim, se usou outro meio de orientação nessa viagem? Não, nada de especial, porque, pronto, por exemplo, em Aveiro, por exemplo, segui o percurso da RIA, dos canais, não é? E não precisei de nada. Para ver aquilo que... Ok. Em relação aos meios tecnológicos, pensa que permitem ter maior ou uma menor envolvimento com a cidade do que os meios tradicionais, como os mapas em papel? Eu acho que temos, sem dúvida, temos um desenvolvimento maior, porque pronto, a gente depois através da internet procura o desenvolvimento do tema e portanto fica com uma ideia mais clara do que olhar só para o mapa, como era antigamente, onde só mostrava o símbolozinho do monumento que era ou do que fosse. Ok, muito obrigado. Meios tecnológicos são muito eficientes. Ok, obrigado. Passar agora para a Dona Maria. Sim. Boa tarde. Boa tarde. A fazer a primeira pergunta, como é que se orientou no seu primeiro dia para se deslocar na cidade? Olha, desloquei-me, foi um dia que lá fui, foi o dia da queima das fitas, e, como lhe disse, orientei-me bem. A minha neta, a minha filha andou também com a gente, que andou comigo, não andei sozinha, e o meu genro, andámos todos três. A minha neta, ela estava na festa dela, e nós demos volta e fui atrás dos carros também, dos caminhões, e isto tudo. Gostei muito da queima das fitas. Não posso dizer que não gostei, e também gosto de Coimbra. Coimbra é muito bonita. E lá demos volta às ruas todas, demos uma volta sozinhos. A minha neta lá ficou com as amigas, e ainda tem foi um rapaz que estávamos lá nasquelas coisas das frontitas, lá, como é que eles chamam? Na praça. Até ainda um rapaz estava lá e disse-me assim para mim: olha, minha senhora, entregue-se aí do meu telemóvel, que ele também já andava meio pingado, entregue-se do meu telemóvel, que senão eu já o estrago. Lá me entreguei deles, do telemóvel, tornei-lhe a dar, até foram muito simpáticos e isto tudo, o rapaz, e gostei muito de Coimbra. Pronto, não posso dizer que não gostei, que eu nunca lá tinha ido, passava lá, às vezes quando ia a Lisboa ou assim, passava lá, mas não andei lá no meio da cidade, onde lá estava, pronto. E acerca da sua viagem a Wolfsburgo? Acerca da viagem a Wolfsburgo, Como é que se orientou? orientei-me bem, porque eu tenho lá um filho, e eu fui lá passar, assim, umas fériasitas, e andei com ele, e ele lá me ensinou tudo. Fomos à fábrica, conforme eu tinha dito, lá entramos dentro, lá vi o Museu dos Carros que lá têm, que aquilo é muito bonito, e também fui ao castelo, tenho lá um castelo, e também dei volta lá ao rio, como lhe disse. Pronto, aquilo foi bom, e dei por lá muitas voltas com o meu filho, não foi porque ele lá estivesse, nem coisas nenhuma, mas andei com o meu filho também. E em relação à segunda pergunta, eu vou perguntar se usou meios tecnológicos para a orientação, como o Google Maps ou a internet ou assim. Não usei nada, não usámos nada disto, porque ele sabia lá a cidade, as ruas da cidade, e andámos a pé, não foi preciso nada dessas coisas.
Obrigado. Agora, na terceira pergunta, ia fazer um pouco baseado nas outras perguntas, é se orientou por referências de paisagem da cidade, como rotundas, edifícios, rio. Sim, tive rios, tive o castelo, olha, tive muitas coisas, pronto, que eu lá vi. O que também me agradou muito foi o Museu dos Carros, dos antigos e dos que agora fabricaram, que é um museu muito grande, que lá tem. É o que eu posso dizer, mais nada. Obrigado. Se nessa viagem, queria perguntar se nessa viagem se sentiu perdida e se tal aconteceu, qual foi a sensação? Não, eu nunca me senti perdida. Pronto, lá andou, então, como diz, quando o meu filho comigo, não me senti perdida com coisíssima nenhuma. Tive quem me acompanhasse. Ok, obrigado. Agora, para acabar a sua parte da entrevista, queria perguntar se acha que os meios tecnológicos permitem ter um maior envolvimento com a cidade em relação aos meios tradicionais, como o mapa em papel. Olha, eu isto não lhe posso dizer porque eu não isso, não sei. Não lhe posso dizer. Ok, obrigado. Passando agora ao Sr. Francisco Benha. Boa tarde. Olá, tudo bem? Começando pela primeira pergunta, como é que se orientou no primeiro dia da cidade que visitou, seja Singapura, Austrália? Qualquer uma dessas cidades, portanto, como eu tinha dito logo no início, fez parte de um projeto, de um programa, tínhamos tudo orientado do ponto de vista dos locais onde íamos ficar, nos hotéis, e depois em cada um dos hotéis, e é standard, eu já faço viagens há muitos anos, eu entrego a coordenação da minha estadia na cidade à minha mulher, a minha mulher é que trata do respectivo programa. Eu normalmente gosto de ir um pouco mais ao desafio, à aventura, entre aspas, mas em termos de orientação, portanto, normalmente, e utilizando uma coisa muito tradicional, que é os mapas que estão na recepção do hotel, e depois vamos à aventura, e portanto, e aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, portanto, de alguma forma, vamos tentando fazer nós próprios a descoberta da cidade. E, portanto, mais ou menos é esse o programa que adotamos quando vou para qualquer cidade, é mais ou menos isso que eu faço. E para além desses mapas da recepção, usou meios tecnológicos? Não, naturalmente, nós, quer eu, quer a minha mulher, utilizamos, portanto, toda a panóplia de programas, de apps, etc. E, portanto, pontualmente recorríamos, mas, como lhe digo, a vivência numa cidade com estas características, neste caso em particular, porque cidades, Singapura eu já conhecia, mas as outras eu não conhecia, nunca tinha estado no Japão, nem na Austrália, nem na Nova Zelândia, nem na Malásia, e portanto era tão fascinante aquilo que nós estávamos a ver que pronto, podíamos recorrer pontualmente aqui ou lá, mas basicamente, como a colega que referiu, quando esteve em Londres, portanto, utilizar o metro, utilizar os transportes públicos é absolutamente normal, e portanto nós íamos descobrindo à medida que íamos vivenciando a cidade. Não é? E chegou a usar referências de paisagem, como rotundas, edifícios, rios, o que quer que seja? Sim, é verdade, portanto faz parte do património da cidade e portanto nós, naturalmente que esses locais específicos estão mais ou menos sinalizados, fazem mais parte sei lá, nós assistimos ao edifício da ópera em Sydney, ou portanto ou estar mais preocupados com algum monumento em particular que revela o marco histórico da cidade, nós vamos ter que estar sempre atentos a isso, porque faz parte da história, não é? Do tal património que bem referem, e desde já também os meus parabéns pelo curso que seguiram e que estão a seguir, porque é fundamental nós darmos relevo à história. A história, nós somos hoje o resultado do processo histórico e, portanto, acho que muito bem, e naturalmente não deixaremos não podemos deixar de ter presente a preocupação ou o interesse, nem a preocupação, é um interesse, porque se estamos ali, porque não visitar esse património? Obrigado, e como falou há bocado sobre quem tem boca vai a Roma,
queria perguntar se já se sentiu perdido numa dessas viagens. É normal, é normal a gente se nunca estivermos num determinado espaço. E, por exemplo, lembro perfeitamente as zonas mais delicadas, não é? Em que a gente, dado momento, começa a olhar para o lado, etc., com um bocadinho também de insegurança, por estarmos a passar algumas áreas onde se calhar já não devíamos estar, mas rapidamente conseguimos orientar-nos e pronto. Mas de facto esse sentimento de perca eu penso que é habitual em quem está em sítios onde nunca esteve, portanto, mas também nunca devemos ir para além daquilo que são as áreas de segurança e portanto rapidamente conseguimos voltar ao ponto de origem. Não é? E que sensação é que despertou essa perdida na sempre, viagem? é sempre aquele momento de insegurança, não é? Mas como não vamos para além daquilo que penso que é prudente ir, acho que rapidamente voltamos a ter os nossos níveis de ansiedade ou de preocupação normalizados, não é? Como falou também, quando se perdeu, entre aspas, teve que falar com residentes ou assim, como é que teve essa comunicação? Essa parte aí é frequente, ou pelo menos eu raramente tenho, claro que há povos que são mais interagem mais, não é? Há outros povos que são mais complicados em termos de comunicação, mas de uma maneira ou outra nós conseguimos comunicar. Eu lembro-me de uma cena, por acaso, em Singapura, onde quando entrámos no autocarro e depois era preciso pagar um determinado valor e, portanto, nós não tínhamos dinheiro ali, porque o motorista não tinha troco, e a dado momento eu vejo uma senhora com cerca de 80 anos aproximadamente a dar-me dinheiro para eu pagar ao motorista, quer dizer, e portanto está a ver, o gesto ultrapassa, e quando as pessoas querem comunicar acabamos sempre todos por comunicar uns com os outros e portanto, melhor ou pior, conseguimos ultrapassar as dificuldades. Mas naturalmente, e já agora uma mensagem, falar inglês é óbvio que ajuda bastante, não é? Exatamente. E agora, para terminar a entrevista, queria perguntar se os meios tecnológicos permitem ter uma maior ou menor envolvimento com a cidade do que os meios tradicionais, como os mapas em papel. Naturalmente, e vivemos numa sociedade digital, cada vez mais digital, e mesmo o nosso dia-a-dia é feito da utilização desses instrumentos, dessas aplicações. Com esta globalidade da internet, nós acabamos por estar mesmo a mais de 18, 30, 20 horas de distância de Portugal, como se estivéssemos em Lisboa, como se estivéssemos no Porto. Portanto, se tivermos que utilizar papel, utilizamos papel. Se tivermos que utilizar ou for mais eficaz, de alguma forma, utilizar o meio tecnológico, utilizamos. Mas pronto, também há quem tente, de alguma forma, também, mesmo tendo presente o papel, que a forma de comunicar em papel também evolui. Portanto, que nós não deixaremos de ter presente o papel, apesar de termos também a possibilidade a um clique chegar à mesma informação. Mas não acho que seja ou um ou outro, não é branco ou preto. Talvez, de acordo com a circunstância, se utilizamos o papel ou o meio tecnológico. O importante é vivenciar aquele momento de estar nesse tipo de cidades, quer seja em Vila Real, quer seja no Brasil, quer seja na China. É preciso ir falando de património, de viver destes momentos lúcidos que necessitamos de ter para o nosso bem-estar. Acho que mais importante do que o instrumento é vivenciar a melhor maneira aquele momento. Não é? Ok, muito obrigado, Sr. Francisco. E agora, por fim, passar ao Sr. António. Boa tarde, Sr. António. Boa tarde. Começando pela primeira pergunta, como é que se orientou na sua deslocação à cidade que visitou no primeiro dia? Foi um ponto de referência, um prédio, uma árvore, uma estátua, por exemplo, e uma rotunda, e orientava-me assim. Vou perguntar se usou meios tecnológicos para se orientar. Não. Não usou? Ok. Era eu mais a minha mulher e orientávamos assim os dois. Como já referiu, usou referências de paisagem, como a árvore que referiu, a estátua, isso assim, e usou mais algum tipo de referências na paisagem?
Em geral, nós íamos, era praia, hotel, praia, e praticamente era isso assim, mais nada. Não chegou a sentir-se perdido nessa sua viagem? Não, graças a Deus não. E agora a última pergunta é: os meios tecnológicos permitem ter uma maior ou menor envolvimento com a cidade do que os meios tradicionais de orientação, como os mapas ou em mapas em papel? Sim, acredito que sim, que os meios de tecnologia que ajudem a gente com esta idade um pouco, não sei. Ok. Muito obrigado pelas suas respostas. Desde já agradecemos a vossa presença e disponibilidade por participarem nesta entrevista. Foi enriquecedor ouvir as experiências turísticas de cada um de vós. Muito obrigado. Obrigada a nós. Agora, continuando só com uma última pergunta, agora já não seguindo os tópicos que temos aqui ao lado, gostávamos de ouvir assim de uma experiência, de uma curiosidade, de uma viagem, assim um momento engraçado que vocês guardam na vossa memória de uma viagem. Acho que foi uma ideia que nós tivemos e isto é mais um momento de descontração. Então, faltava a palavra, obrigado. Começando se calhar pelo Sr. José. Obra, uma viagem que te fez assim. Desculpe, eu pedia que repetisse a pergunta, não prestei muita atenção na pergunta. Ok. Basicamente. Vamos ouvir, hein? Sim. Desculpa, o meu microfone não estava a dar. Basicamente a pergunta era assim, uma curiosidade de uma viagem, um momento engraçado que ainda guardo na memória, assim, algo que consiga contar. Olha, por exemplo, em Macedo de Cavaleiros, como sabe, aqui no Norte, fazem as feiras dos fumeiros. E temos a feira do fumeiro de Macedo de Cavaleiros, em que normalmente se fazem lá umas montarias. Montarias é uma caça que se faz ao javali. E então, tem lá, no recinto da feira, tem lá, portanto, toda espécie de artesanato, do fumeiro tradicional. Depois tem aves, comércio de roupas e assim, mas tudo artesanal. E então lembro-me que tinha lá depois tem a representação das escolas, e então tinha lá uma representação de uma escola de massagens, portanto, como é que se chama? Aquela fisioterapeutas, as fisioterapeutas, e então elas estavam lá a fazer a demonstração daquilo que aprendiam na escola, e então estavam a fazer massagens às mãos e assim. Aquilo foi eu fui fazer uma experiência lá com a massagem, e o que aconteceu foi que depois nós tínhamos um grupo de uns 12, olha, não queira saber, quer dizer, cada um quis fazer uma experiência a fazer as massagens, porque eles diziam que a pessoa ficava com uns movimentos mais soltos, mais livres, e pronto, e fizemos daquilo uma borga, uma risota, e uma brincadeira do respeito, mas uma brincadeira que fizemos ali. Ok, muito obrigado. Sr. Francisco. Estava a tentar lembrar-me assim, de alguma cena mais específica, mas olha, eu vou-vos contar uma situação que foi muito interessante, não tem a ver com estas particularidades que acabou o Sr. José Fonseca de referir, eu também tenho uma ou outra, mas para vocês verem o que são os povos, e é uma experiência gira. Portanto, passou-se em 2009 em Pequim, na China, onde eu fui portanto, fui convidado para participar no evento do lançamento do Clube Business Angels chinês. Portanto,
para, portanto, pessoas ligadas ao mundo das empresas que vão investir em startups. E, portanto, os chineses fizeram a organização num evento, num edifício que era o edifício na Praça Tiananmen. E, portanto, onde é, portanto, aquele grande, portanto, a casa do povo, entre aspas, portanto, com um auditório enorme. E nós, portanto, se íamos fazer a inauguração do clube, ficámos muito surpreendidos porque o auditório praticamente estava cheio. E depois nós começámos, pronto, houve alguns colegas que foram para o palco, pronto, era um grupo de pessoas de vários países, eu representava Portugal, outros representavam Espanha, França, Estados Unidos, Dubai, Emirados Árabes Unidos, era uma comitiva internacional. E a dado momento, portanto, aquilo no início, como sabem, apaga-se as luzes para dar-se o foco no palco, mas via-se que aquilo estava tudo cheio. Entretanto, quando passa de um painel para o outro, as luzes abrem, e quando nós reparamos, a ver se o povo, portanto, pessoas do povo, algumas delas estavam a dormir e com um jornal debaixo do braço, ou seja, tinham encontrado ali um conjunto de pessoas bastante significativas para encher a plateia, para dizer que aquilo estava praticamente cheio. E pronto, quando nós, ocidentais, começámos a ver aquilo, pronto, foi uma risota geral, começámos a meter-nos com os nossos colegas chineses que tinham organizado aquilo, e depois eles acabaram por dizer, desculpem lá, porque isto vocês não levem a mal, mas aqui o partido é assim e tal, e não sei o quê, pronto, foi uma risota. E depois nós começámos a brincar e que eles tinham que pagar aquilo ao almoço e ao jantar, duplamente. Pronto, foi uma cena que eu guardei para as minhas memórias futuras. Ok. Senhora Manuela? A mim aconteceu-me um imprevisto em Londres. Fiquei um bocadinho assustada, porque eu estava a tentar atravessar a estrada, mas como em Portugal é ao contrário, lá é ao contrário de Portugal, e eu olhei e quando me dei por ela estava um autocarro quase em cima de mim. Se não era o meu marido me puxar, olha, hoje já lá estava, já tinha ido para debaixo. Mais alguma história? A outra história foi quando fomos de grupo, em que de um dos casais nossos, no metro, pegou e carregou lá no botão. No botão de emergência. Quando demos por ela, era toda a gente a dizer para evacuar o metro, porque estava a ver alguma coisa. Olha, foi cenas assim um bocadinho... Ela sem querer, olha, carregou e não está... Olha, foi isso. Foi as mais... contas mais caricatas. Ok, obrigado. Nada. Senhor António, tem alguma história para contar? Já pode falar. Vou contar uma história engraçada. Vinha de viagem e chegámos a um parque para comer alguma coisa. E tínhamos um fogão e pusemos uma panela para aquecer a comida no fogão. Eles andavam a jogar a bola na passeada e daí a bola bate na panela e caiu tudo para o chão. Foi uma história. Não acredito. Ok, muito obrigado. Passando para a senhora Maria Bernardo. Olha, eu gostei muito de Coimbra, de ver os estudantes bêbados e a tirarem com as cervejas uns aos outros e a deitarem-se para dentro daqueles que estava ali. Achei muito engraçado essas coisas. E também, quando aquele rapaz bêbado chegou ao pé de mim e disse-me assim: olha, entregue-se lá aí do meu telemóvel, veja-me lá disto, isto tudo. Ele mesmo assim,
tudo. Eu gostei muito destas coisas de Coimbra, que eu nunca tinha visto, porque eu lá tinha ido a Coimbra. Gostei muito destas coisas. E mais nada lhe posso dizer. Aproveitou também para beber um bocadinho? Não, que eu não bebo álcool. Ok. Eu não bebo. Eu não bebo. Que é que eu não estou a mentir que eu não bebo álcool. Muito Não vi nada. Não, eu não vi nem cerveja, nem vinho, nem coisa nenhuma. Que eu não posso beber álcool. Muitos avós, muitos pais gostam de aproveitar. É álcool à borla. Pois é, álcool à borla. Por isso mesmo, havia lá muitas pessoas bêbadas, mas eu não bebo álcool nenhum. Não posso beber porque eu estou muito descomprimido, não posso beber álcool. Ok, compreendo. Penso que não falta ninguém, pois não? Ok. Acho que podemos concluir por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a vossa presença. Acho que foi assim uma hora bastante interessante e tivemos aqui histórias e momentos bastante enriquecedores. Acho que viajar realmente é uma daquelas coisas que é muito bom. Pois, às vezes falta o dinheiro, mas pronto, acho que valeu a pena e obrigado pelas disponibilidades. Estamos a chegar também a uma hora em que já devem estar a ficar com fome, também têm pessoas a jantar e isso tudo. Acho que os meus colegas também gostaram. Gostaria de perguntar se algum dos meus colegas tem alguma coisa a dizer antes de encerrarmos. Eu só queria dizer obrigado a toda a gente por ter disponibilizado as suas histórias e muito obrigado. Só o que tenho a dizer. De nada. Também, muitas felicidades para a vossa carreira. Muito obrigado. E se precisar alguma coisa, continua ao dispor, está bem? Obrigado. Eu também quero agradecer a disponibilidade de todos por partilharem estes momentos connosco, estas histórias e estas vivências. Achei bastante interessante a experiência de cada um e só quero agradecer e espero que cada um volte a viver experiências iguais depois do Covid. Pois, eu até me esqueci de referenciar isso, é que nós já estamos aqui quase... já fez um ano que entramos neste estado todo de pandemia, por isso é esperar que pelo menos no final do ano, nas férias de Natal, dê para ir fazer uma viagenzita ou duas, porque isto já está a ficar difícil. É que está... Ok. Obrigado, pronto. Tchau. Tchau. Deus, Carolina. Obrigada. Tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.